Buenas! Estamos aí com mais um Wolfcast. Eu aqui, Rodrigo Bitello, com meus sócios Pedro Veríssimo e Maurício de Fraga. Hoje temos mais um parceiro aí para trocar uma ideia, troca de experiências. Ele que é administrador por formação, ele é o Head de Serviços Financeiros da Bank Rio, que hoje é o maior parceiro de negócios da InvestSmart XP, que é uma das maiores empresas do Grupo XP. Ele é o Alex Soares, que é um gaúcho, parceiro nosso, que hoje mora no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aí, obrigado pela parceria aí. Eu que agradeço, cara. Galera, tudo bem? Prazer. Pedrão, Maurício, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando. Sabe que pra mim é inarrável estar aqui conversando com vocês, pessoas que são inspirações pra mim, né? Foram pessoas que me ajudaram muito aí na vida. E, cara, tô felizão demais aqui estar aqui com vocês. E espero que a gente possa bater um papo muito bacana aqui. Lá no Rio de Janeiro, provavelmente todo mundo te conhece como Alex Soares, né? É. Mas aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo te conhece como Leco. É, Leco. Leco. Não é nenhuma Leco tá com a gente aqui hoje. É isso aí. Lá no Rio ninguém conhece o Leco, mas aqui todo mundo conhece o Leco. Só o Leco, né? É, só o Leco. O Leco do futebol, né? Agora todo mundo vai conhecer lá no Rio também como Leco. Né? Agora vamos começar a me chamar, pô, Leco. A gente tá aqui hoje, né, com a ideia de falar um pouco da tua história, da tua trajetória, de como tu chegou hoje a ser um head, né, lá dentro do escritório da XP, e dá muito orgulho saber que tu começou, né, quando tu começou no consórcio, começou com a gente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que foi o teu início, tua trajetória até chegar onde tu chegou hoje. Cara, a história sempre se começa com tristeza, né? A gente fala, pô, começa sempre com tristeza. Como é que eu posso dizer? Eu trabalhei muito tempo na empresa do meu pai, né? Meu pai tinha uma empresa de refeições industriais onde teve uma crise muito forte no Brasil, a gente sabe que teve, e ele não conseguiu segurar as pontas, né, da empresa. Como todo empresário, né? Hoje um empresário que nunca quebrou não é um grande empresário. A gente pode pensar assim. Então eu trabalhava muito com meu pai e sempre tive uma vida muito boa com ele, né? Trabalhando com ele. Só que a gente sabe, né? A gente nunca começa lá em cima. A gente sempre tem que batalhar muito pra chegar lá em cima, quando a gente quer alguma coisa. E eu já tava lá em cima trabalhando com meu pai, né? Com 18 anos, lá ganhava um salário muito bom e... Teu pai já como referência da área dele, né? Ele era referência da área dele, né? Mas só que teve uma crise muito feia, muito forte lá, que a gente acabou quebrando, né? Ferrou tudo. Aí eu tive que, né? O carinha lá de cima falou assim, ó, vamos lá, vamos botar o pezinho no chão, vamos começar a fazer a tua história, vamos começar a fazer o que tu precisa fazer pra tua vida crescer. Quantos anos tu tinha mais ou menos nessa época, né? Quando meu pai iniciou a empresa? E quando... Não, eu entrei lá, eu tinha 15 anos, eu entrei e saí quando quebrou, eu tinha 26, 27 anos. Teu pai tinha um restaurante que até servia para grandes empresas, isso aí, né? Isso aí, daí a gente teve esse problema muito forte lá na empresa, a gente faliu, ficou sem grana, sem nada, e eu tive que começar batalhar, né? Começar a minha história, né, cara? E eu tava ali... conversando, eu gostava de jogar futebol sábado de tarde, ainda gosto, mas lá não tem no Rio isso aí ainda, lá é muito mais futebol e praia, né? Eu tô vendo lá tuas partidinhas de futebol lá de manhã cedo. 5h30 da manhã tá jogando futebol, né? 5h30 da manhã. 10 da noite. Aí eu tava conversando com um amigo meu de futebol lá e falei, cara, tô acontecendo isso, eu quero seguir uma nova carreira, eu quero, né, mudar meu mindset, mudar minha vida, quero crescer na minha vida, né? Aí eu falei pra ele, pô, cara, o Joaninhas, o Bitello sabe dele, foi um cara que... Tipo, Jonas é meu amigo de infância, o Jonas estudou comigo, o Jonas é amigão da vida toda, né? O Jonas me olhou assim e falou, cara, eu não tenho lá na empresa, mas fala com o Rodrigo, né? Falou o apelido dele na época, fala com o Rodrigo aqui, que a gente não pode falar, né? Não, o apelido não dá. Não. Fala com o Rodrigo, cara, que ele tá contratando pessoas pra trabalhar com consórcio. Eu falei, consórcio, cara? Pô, eu nem sei o que é consórcio, cara. Como é que eu vou trabalhar com uma coisa que eu não sei vender o consórcio? O que é essa parada? Não sei. Ele disse, cara, não sei. É um grupo de pessoas que se financiam, que é crédito. Fala lá com ele. Vender crédito. E ele era meu cliente, né? Ele já tinha feito consórcio comigo. Ele me indicou várias pessoas. O Jonas era um cara que, logo que eu comecei, foi lá em 2010, 2011, lá. Ele me indicou um monte de gente. Ele foi um dos primeiros clientes que eu tive. Aí ele pegou... O cara te ajudou muito também. Me ajudou muito. Aí eu peguei, ele falou assim, fala com o Rodrigo. Daí eu mandei uma mensagem pro Bitello. Falei, cara... O Leco lá do futebol de terça-feira e tudo mais. Disse, Leco, ele me respondeu no sábado de tarde. Vai segunda-feira conversar com Maurício. Lá na 1º de março, lá no centro de São Leopoldo.
Deu, não, beleza, né? Deu pra você que tá me terceirizando já, não quer trabalhar comigo. Me largou pra segunda divisão, já de arrancar. Não, tu não tem perfil pra trabalhar comigo, vai pro outro lado. Não, mas não foi esse pensamento, não. Daí tu até tinha me explicado. Que o Maurício preparava as pessoas, o Maurício tinha o time na mão e tal, exatamente. e eu nunca fui um bom gestor, assim, de pessoas e gerir e tal, e gerenciar, e o Maurício era muito bom, daí o Maurício fazia essa parte aí, né? Eu fui lá falar com o Maurício, né? Daí eu conheci essa figura aqui, que a primeira coisa que ele olhou assim foi: cara, tu quer trabalhar? Eu disse: quero muito trabalhar. Quer mudar de vida? Quero. Então tá contratado. Né? Foi mais ou menos assim, não foi? Conhece bastante gente, Léo? Conheço. Então vamos lá. Né? Daí então tá aqui, tá vamos contratado. que vai dar certo, não tem errado. Aí no outro dia já me deu uma camisa ali da HS, me deu a camisa, ó, pode vir amanhã aqui, preenche essa ficha aqui que amanhã o Pedro vai te pegar aqui pra te dar um treinamento lá em Canoas. Eu, caraca. Falei com o Rodrigo. Terceirizou, o outro quarteirizou. Aí eu lembro que o Pedro me pegou lá de manhã cedo, assim, lá na 1º de março, me levou lá em Canoas, no escritório que vocês têm lá em Canoas, pra me dar um treinamento. Foi um dia todo de treinamento. Saí daquele treinamento lá assim: meu Deus do céu, é isso que eu quero pra mim. Eu quero trabalhar com esse negócio. Sei que isso pode me ajudar muito na minha vida, na minha carreira, na minha futura família e tudo mais. E fui lá de peito aberto, querendo conhecer, tentando aprender. Eu lembro que eu era muito planilheiro, mas meu trabalho não é ser planilheiro, meu trabalho é pra rua, é pra vender. Eu era muito planilheiro, pô, fazer isso aqui, será que isso aqui tá certo? Perguntava muito, incomodava muito vocês. Cara, eu tenho que mudar essa minha chave, eu tenho que ser mais comercial. Daí foi quando o Maurício me sentou comigo e falou: cara, vamos fazer um negócio diferente hoje? Qual que é a tua dificuldade? Eu lembro direitinho, tu falando, ontem eu brinquei lá, falando isso. Qual é a tua dificuldade? Oferecer. Eu tinha um medo de oferecer para as pessoas. Ele fala: cara, tu não tem que oferecer, tu confia no produto, não tem que oferecer. E o Maurício falou uma frase muito legal: todo mundo precisa da operação. Todo mundo não sabe, mas precisa. Os benefícios que a operação traz para uma pessoa, né, não é falado, é só os malefícios, né? Todo mundo gosta de falar mal de tudo, né? Mas falar as coisas boas é muito difícil. Daí eu aprendi a oferecer a operação para tudo, para todos os nossos clientes. E cada um tem uma forma diferente, né? De absorver e até de entender o produto e utilizar o produto, né? E é isso que eu acho legal do nosso produto. Apesar de ser para todo mundo, cada um faz um sentido. Às vezes a troca de carro, às vezes a aquisição de um imóvel com valor maior, que também a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E assim, depois. As pessoas, quando tu fala, as pessoas não querem, né? E elas lembram que querem só quando realmente precisam. E aí, quando tu realmente precisa, de repente é meio tarde demais. Aí tu vai ter que te render aos juros de um financiamento, ou até mesmo comprar CDC, uma carta contemplada, assim, qualquer coisa assim. E se tu tivesse te planejado, então é a hora de se planejar de novo. Mesmo que tu erre de novo comprando agora, através de alguma outra maneira que se torne mais caro, mas tu vai precisar trocar lá na frente de novo, entendeu? Tu vai precisar, sempre precisa. É aquele negócio, né, cara, que eu gosto muito de falar para os nossos clientes que eu atendo hoje, né? Só pra você ter uma ideia, hoje eu atendo cliente private, né? Só cliente que quer comprar imóveis de alto padrão e tudo mais com a carta de crédito de consórcio. Mas como assim? Pô, um cara que tem dinheiro vai comprar isso? Depois a gente vai te explicar sobre isso daí, né? Sabe quando que eu tive essa mudança de chave, assim, que eu vi, poxa, cara, isso aqui vai mudar a vida das pessoas. Pode mudar a vida das pessoas. Quando eu descobri o custo efetivo total da operação. Quando eu trago para valor presente o valor do consórcio, cara, ele é muito interessante para o cliente. É muito mais interessante ele ter o dinheiro dele investido do que tá comprando à vista, que é o que a gente vai falar, né? Mostrar para ele, nos números, cara, isso aqui é mais interessante você fazer isso do que esperar lá na frente. E sabe que quem são as pessoas que mais pegam crédito hoje no Brasil? Os empresários. As pessoas que têm dinheiro. Todo mundo precisa de crédito. Hoje eu tô bem, tenho dinheiro, tô legal. Mas daqui para frente, se eu precisar de um recurso para captar minha empresa, eu vou lá, vou fazer um CRI, vou fazer um CRA, né? Vou fazer algum outro tipo de estruturado para poder levantar recurso. Mas se ele tivesse planejado isso antes, lá no início, vou fazer uma carta de consórcio lá de 10 milhões, 15 milhões, o que for, para lá na frente eu estruturar minha empresa para fazer a alavancagem dela, ele teria um custo muito menor do que pegar uma estruturada ali para poder liberar o crédito para ele. Tá entendendo? Então, assim, o planejamento, que é o foco da operação, que é o que eu sempre falo, cara, o que é o consórcio? Um planejamento de compra. Um planejamento financeiro, um planejamento de compra. Por quê? Você vai pagar mais barato se você planeja. Se você comprar à vista, à vista você vai ter desconto, beleza. Mas se você for comprar agora no financiamento, você vai pagar caro. Mas se você planejar futuro... Uma coisa é um fato, né? Hoje o consórcio também propõe a compra à vista, então... Sim, compra à vista. Se for analisar nesse ponto, né? Exatamente. Mas o que eu falo é isso aí. O planejamento de compra ele sempre vai ser mais barato. Tudo que você planeja, você paga mais barato. E tudo que você quer no imediatismo, você vai pagar mais caro.
Isso é fato. Se você quer ter uma rentabilidade numa carteira de investimento rápido, cai fora. Tipo, para mês que vem, cai fora, que é risco. É risco. Tu vai tomar algum risco, né? Se você pensar no longo prazo, botar numa renda fixa, alguma coisa que pensa lá na frente, cara, é interessante porque tu não vai correr tanto risco. Tá entendendo? Eu acho que seria legal um pouco tu continuar falando da tua trajetória e depois tu conseguir daqui a pouco encaixar o que faz a Bank Hill lá hoje, né? Pro pessoal entender, né? Por causa que eu acho que quando o pessoal entende, fica mais fácil entender também aonde tu chegou. Né? Que aonde tu chegou, cara, até mesmo para servir de inspiração para muitos profissionais de consórcio ou de outros ramos de atividade, que o cara consegue, sim, sair do zero e conseguir chegar a alcançar grandes resultados. O Leco tava com nós ali, teve altos e baixos, né? E mais baixos até, né, Leco? Mais baixos. Eu sempre mais baixos quando tava conosco ali e pensou em desistir, né, e tal. Foi onde tu te mudou pro Rio de Janeiro, acho que teu pai tava morando no Rio, né? Depois ele foi pra lá também. Tu viu como a gente é muito focado em trabalho, cara? A minha mulher falou isso pra mim, sabia? A gente é muito focado em trabalho, a gente não fala sobre nós. A gente tava falando sobre a minha história e começou a falar de trabalho, de negócio, né? Pra gente ver como a gente é um vício, né? Cara, a gente começa a falar. Eu gravei um outro podcast com os assessores de investimentos lá da empresa outra vez, eles me perguntaram quem é o Alex. E eu não respondi quem é o Alex, eu falei só um negócio de trabalho. E a minha mulher falou assim, cara, tu não falou quem tu é. E de novo eu tava falando isso. Que bizarro isso, né? A gente começou a falar. Mas aí o Jonas me indicou, trabalhei lá e tudo mais, fui lá com o Maurício. Eu tive muito altos e baixos, como o Bitelo falou, dentro da empresa, né? Aí foi onde eu me mudei pro Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio de Janeiro, né? Que meu pai teve uma proposta lá de trabalho lá e tudo mais. E eu fui com ele para tentar tocar esse negócio. Mas só que lá eu conheci o mercado financeiro, né? Eu tava estudando para virar assessor de investimento, tava estudando tudo para virar assessor de investimento. Mas, cara, eu fiquei pensando comigo, cara, se eu não consigo hoje trazer uma boleta, né, um contrato de 100 mil que for para dentro do consórcio, né, como é que eu vou trazer um cliente de 500 mil, que é o ticket médio da empresa? Eu tenho que ter muito network, tenho que conhecer muitas pessoas dentro do Rio, isso aqui pode demorar no longo prazo pode ser legal, mas no curto prazo que eu preciso botar prato na minha comida depois, né, eu botar comida no meu prato depois, o que eu vou pensar? Até porque era comissionado, né? É comissionado, tudo comissionado, ninguém tem fixo, né? Foi aí que eu conheci a Bank Hill, né? Que a Bank Hill hoje é uma empresa que eu sou muito grato, assim como sou grato a você, sou muito grato a eles, por todas as pessoas que me regaram até essa etapa, né? Eu passei por muito problema no início, cara, lá, não dentro da Bank Hill, no caso, mas dentro do Rio de Janeiro mesmo, de ter dia, assim, que eu olhar assim, cara, o que eu vou pegar pra comer à noite? E não queria ligar pra minha mãe, não queria, orgulhoso, né? Não vou passar mais por isso. E passando necessidade. Passando problema, cara. Perrengue, entendeu? Num dia, assim, passei perrengue, assim. Pensava, cara, o que eu vou fazer? Aí foi que eu disse, cara, nunca mais quero isso pra minha vida. Aí foi o que eu fiz. Comecei a estudar. Estudava muito, trabalhava. Gostei num escritório lá de investimento. Fiquei lá naquele escritório, eu e o proprietário lá, às 7 da manhã, 10 da noite, trabalhando, fazendo reunião, ligando. Porque eu queria mudar aquilo lá da minha vida. Aí foi onde eu conheci a Bank Hill, quando eu trabalhava nesse escritório de investimentos, né? Que o Léo Nogueira, que pra mim é um paizão lá dentro hoje, falou, cara, Gaúcho, vamos trabalhar comigo aqui, não sei o quê, vamos fazer um negócio legal pra começar a operação. E eu tinha que entender o que era a Bank Hill. Eu tive que aprender primeiro o que era a Bank Hill, quem é que era o CEO, que é um cara sensacional também, né? O Léo me ajudou muito, esse cara, pra entender quem é que era a Bank Hill, né? E eu vou explicar pra vocês o que é a Bank Hill hoje. Né? A Bank Hill, cara, ela é uma... Bank Hill Financial Group, o nome, né? É uma holding, né? Onde trabalha a vida financeira do cliente. Até serviços, né? Hoje a gente trabalha lá com crédito imobiliário, a gente trabalha com câmbio, a gente tem uma imobiliária, a gente tem um escritório de contabilidade, nós temos uma empresa internacional, né? Então a gente tem previdência, a gente tem tudo lá dentro dessa holding. O cara pensou em dinheiro, a gente tem lá. O foco principal é os investimentos. Né? E tem o nosso braço mais forte, que é a InvestSmart XP, que é uma empresa que é ligada a XP Investimentos, né? Que hoje nós somos um quinto maior escritório da XP Investimentos no Brasil, né? Em número de PL, em número de pessoas nós somos o primeiro, né? Que é o nosso business. O principal business da Bank Hill Financial Group é a InvestSmart, que faz parte dessa holding, entendeu? Então, dessa holding, todos os clientes podem indicar produtos nossos. Indicar, entendeu? Então, eles indicam para nossos produtos e a gente pode estar ali fornecendo, né, qualquer tipo de produto de assessoria para o cliente. Desde plano de saúde, seguro de carro, tudo que o cliente pensar que tem dentro de um banco. E o consórcio. E o consórcio. Que daí foi onde eu entrei junto com o Léo. Como é que tu chegou no consórcio lá?
Que tu não chegou direto, né? Não. A gente tava conversando esses dias jantando, e daí tu não chegou direto no consórcio. Eu cheguei, eu queria... Como assessor de investimentos? Nesse outro escritório. Entendeu? Quando tu foi pro Banco Inter, tu foi já com o intuito de ir pra linha de consórcio. Pra linha de consórcio. Eu trabalhava em outro escritório de investimentos, né, lá no Leblon, lá fazendo assessoria. Daí eu fiz uma reunião lá com um dos diretores da empresa, ele gostou muito da minha reunião, e falou, cara, vamos trabalhar, vamos montar isso aqui dentro da Bank Rio. Que foi onde a gente viu que o produto podia ser muito bom lá dentro. Tá entendendo? Eu tô sempre com o consórcio no sangue. Sempre. Eu, lá nesse outro escritório eu fazia a mesma coisa. Eu vendia consórcio. Pra quê? Porque eu sabia que eu poderia ter mais assertividade ali do que buscar um cliente para investimento. Entendeu? Então eu conseguia fazer o cross-selling da interação de investimento com o consórcio. Eu fazer a casadinha dos dois. Entendeu? Para eu poder estar me capitalizando, podendo estar me rendendo lá dentro. Eu fiquei 3 meses sem receber nada. 3 meses sem receber nada. Fazia uns negocinhos aqui com você, trazia pra cá e tal, pra poder me manter lá. Entendeu? Quando eu virei a chave, falei, cara, eu não quero ser assessor de investimento. Eu quero continuar no consórcio. Porque eu vi uma oportunidade muito grande pra minha vida lá no início, que eu vi de novo ela aqui me dando mais oportunidade. Aí, meu irmão, grudei aquilo lá com as unhas e dentes, fiquei maluco trabalhando em cima daquilo dali e ensinando as pessoas do Brasil, de onde for, porque eu tenho todo o Brasil hoje, como o produto pode ser beneficiário para ele. Que eu acho legal que os assessores de investimento, provavelmente eles tinham uma dor de o cara que, vamos dizer, quer comprar um imóvel, né? Ele provavelmente queria tirar o valor ali para pagar à vista, às vezes, aquele imóvel e tudo. E nisso tu acabou entrando com uma solução dos problemas, né? Cara. Sabe por quê, Pedro? Eu vou te falar o seguinte, né? Qualquer empresa de investimentos hoje, a maior evasão de recursos dentro da empresa é para compra de imóvel. O cara vai lá e faz o seguinte, vou botar 1 milhão aqui, tu deixa pré-fixado para 2 anos, porque daqui 2 anos eu vou tirar tudo e vou comprar um imóvel. Daí é uma dor do caramba o cara chegasse lá, vai tomar uma TED out para tirar o recurso. E como o consórcio pode entrar dentro dessa ferramenta, dessa ideia para o cliente? Né? Como eu consegui analisar isso, mostrar para todo mundo, ter que insistir para as pessoas mostrando, cara, olha isso aqui, cara. Né? Olha como pode ser benefício para vocês. Ao invés de seu cliente tirar 1 milhão, a gente pode fazer uma estratégia para ele tirar $500 mil. Me escuta, vamos conversar? Vamos mostrar? Aí, cara, eu mostrei para eles, aqui, tá aqui o teu investimento e tá aqui tua carta de consórcio. Esse investimento aqui vai pagar o teu consórcio. Como assim? Aí a mágica acontece que a gente fala. A consultoria, né? A consultoria. A gente não deixou o cliente vago. Poxa, cara, eu concordo plenamente. Vocês vão concordar que comprar à vista sempre é melhor. A melhor opção. Mas você vai comprar à vista e vai ficar descapitalizado. E aí? Acontece alguma coisa lá na tua família, tu tá sem dinheiro. Precisando de tá sem dinheiro. Né? Mas se tu comprar à vista com o consórcio, né? Comprou à vista com o consórcio, tem um dinheiro aplicado e pegar um crédito barato, não é interessante? Claro que é interessante. É muito interessante. É um cálculo bem simples. Se o custo tá com o dinheiro aplicado a 1% e tu conseguir qualquer valor menos do que isso, tá tendo essa diferença de rentabilidade. Tá lindo. Então foi isso que eu montei lá dentro. E tu consegue ter as duas coisas por causa da questão de lances daí que pode ser conquistado de uma forma mais antecipada. Exatamente. E sabe o que é o business principal é esse? Que o cliente ele vai me falar, poxa, cara, eu não quero pagar taxa. Né? Não quero pagar taxa, quero comprar à vista, eu não vou pagar taxa nenhuma e eu vou ter um imóvel ali na hora pra mim. Eu concordo com você, eu falo pra ele, eu concordo. É horrível pagar taxa. Mas se eu te der uma taxa de 1,2 ao ano em 20 anos, opa! Já muda o cenário. Não muda? Os interesses mudam. Já muda. Vou te dar uma taxa de 1,2 ao ano em 20 anos, não é interessante? Muda totalmente. A pessoa até, opa, vamos conversar. Né? Aí que eu entro e falo, cara, é o seguinte, né? O cara que tem muito dinheiro mesmo, o cara private, né? Ele gosta de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, né? Mas ele gosta muito daquele dinheiro. Quando eu falo pra ele, cara, olha aqui. Se você fizer uma carta de R$1 milhão, tá aqui o valor. R$1 milhão. Você vai pagar uma taxa de X valor da administradora. Vamos botar 20%, que for. Taxa de administração. Você vai pagar uma taxa de administração sobre R$1 milhão. Né? O que vai acontecer a partir de agora? Né? O que vai ser a partir de agora? Você vai pegar esse valor de saldo devedor, dividir pelo prazo, vai dar o valor da sua PMT. Pronto, resolveu o valor da parcela dele. Mas só que você não sabe quando você vai ser contemplado, né? Que é um medo que as pessoas têm. Não sei quando eu vou ser contemplado. Mas existe uma opção que se chama lance para forçar a contemplação da sua carta de R$1 milhão. Se você fez uma carta de R$1 milhão e dá 500 mil de lance, por exemplo, você vai estar pegando quanto de crédito? Ele fala 500, e eu concordo. E pagando uma taxa por quanto? R$1 milhão. Show. Beleza. Então tua taxa vai o quê? Vai dobrar. Ela vai dobrar, né? Porque ele vai estar dando 500 e pegando R$1 milhão. Mas só que 500 mil é dele.
automaticamente, o que vai acontecer? Se dobrar a taxa dele vai para 4%, por exemplo. Vai para 5% ao ano. É uma taxa boa? É uma taxa ótima. Ótimo. Perto do mercado quanto ele ganharia hoje com ele aplicado? Né? Aí que vem o gatilho. A mágica. A mágica, né? Aí que vem o gatilho. Esse valor que ele tá pegando emprestado, esse 1 milhão de reais, esses 500 mil, esse 1 milhão que ele pegou, dando 500 mil, e sobrou mais 500 mil para ele no bolso dele. Que ele pode, por exemplo, ter um investimento lá de fundo imobiliário que pague 14% ao ano, 12% ao ano, e ele vai estar pagando 5% ao ano. Olha a diferença. O investimento dele vai cobrir a taxa de administração dele e ele ainda vai ter ganho em cima da taxa de administração que ele está pagando no consórcio. Não é legal? É muito legal isso, de tu mostrar pro cliente, o cliente vai olhar, cara, é muito interessante. Não, tem pegadinha. Sempre tem pegadinha. Vamos falar das pegadinhas? Vamos. O que é a pegadinha, cara? Eu gosto muito de falar assim, cara, o downside dessa operação é que tem um reajuste anual dessa carta, né? Como que eu vou fazer se tá tudo bonitinho desenhado ali? Como que o meu reajuste, né? O meu reajuste não vai interferir no meu investimento. Você tem que botar alguma coisa pré-fixada. Ou IPCA mais alguma coisa. Por quê? Automaticamente, quando a rentabilidade da carteira dele for maior, ele vai tomar o reajuste da carta dele, que também pode ser ligado a IPCA. Tá entendendo? Então, você tem que saber, o assessor de investimento tem que saber onde deixa pré-fixado, deixa ali, onde, né? Ele vai aplicar para não ter problema do reajuste. Tá entendendo? Duas consultorias. Consultoria, né? Aí vem um assessor lá que, poxa, cara, a gente tem lá na empresa uns caras que são fantásticos, que fazem isso aí de olho fechado, né? A gente tem uma linha de juros de break-even, de quando que o cliente vai ter o retorno daquele valor que ele já aplicou, né? De quanto tempo. Então, dependendo do grupo, muito depende do grupo, do prazo, a gente consegue fazer até essa análise aí pro cliente. Cara, é muito interessante. Uma coisa que... É só pra já te deixo te falar, Victor, né? Não, só é que o Maurício quase não gosta de falar, né? O sabe que é muito legal, que eu gosto muito de falar. Sabe a Cris Arcangela, aquela do Shark Tank? Aquela empreendedora, eu acho, sou fãzaço dela, sou muito fã dela. Uhum. Eu tava olhando o Flow, o podcast aquele, né? Pode falar o nome do podcast, não tem problema não, né? Não tem problema nenhum. Do Flow Podcast, cara, que ela falou o seguinte: nos Estados Unidos, lá, as pessoas não compram nada à vista. Lá, tudo é parcelado, tudo é financiado. Até tinha a taxa de juros muito baixa, ainda é baixa, né? Mas aumentou agora a taxa de juros dos Estados Unidos. E eles têm o leasing lá também, que é um crédito muito barato. Então, tu vai perguntar para um americano assim, cara, quanto tu pagou o teu carro? Quanto pagou a tua BMW? Paguei $200. Como assim $200? Pagou, né? É o valor da parcela que ele paga. Então, o que o americano faz? Ele joga na bolsa, ele faz o dinheiro dele render para pagar o valor da parcela dele. Ele não se descapitaliza. Tá entendendo? Então, assim, é um negócio que a gente quer trazer pro Brasil, né? Mas como a taxa de juros do Brasil hoje ela é muito alta, a gente não consegue fazer isso com um crédito imobiliário, um CDC, ou um home equity, alguma outra coisa disso, né? A gente então tem a opção do consórcio, que pode ser muito atrativo pro cliente investidor, pro cliente que quer levantar recurso para... Só uma perguntinha. Ter esse como crédito. É que tu lida, Lé, com o cliente que... eu não gosto de dívida, não quero dívida. Não quero pagar parcela, não quero nada. Como é que rola isso? Cara, o consórcio pra mim não é uma dívida. Entendeu? Pra mim não é uma dívida. Né? Por quê? O dinheiro que ele tá botando lá dentro, aquele aporte que ele tá fazendo lá dentro, é dele. A única coisa que é dívida é a taxa de administração. Mas eu falo muito assim, ó. Até a contemplação, ele é credor, ele não é devedor ainda. Ele tá botando aquele recurso lá dentro. Né? Após a contemplação, ele pode ser uma dívida. Né? Mas o que eu gosto muito de falar? Cara, o consórcio não é uma dívida. Fala pra ele. Não é uma dívida. Eu não acho uma dívida, por quê? É um negócio que ele tá querendo comprar um bem. Tá entendendo? Mas se o cara chega assim e fala assim, olha... eu não gosto de pagar parcela? Cara, beleza. Eu não tenho o que fazer. Resolve. Cartão de crédito resolve, débito em conta resolve, né? Mas tem muita gente que fala assim, poxa, eu não gosto de dívida, não gosto de dívida. A gente mostra como uma dívida saudável é interessante. Pode ser interessante. Entendeu? Uma dívida saudável. Então, se mostrar uma dívida, se ele fala, não gosto de pagar parcela, beleza. Não gosto de pagar parcela, não tem que fazer. Cara, beleza, né? Não gosto. Mas se eu te oferecer uma dívida saudável, não é interessante? Uma dívida que tua rentabilidade da tua carteira, tu nem vai sentir? Não é interessante? Daí ele consegue olhar com os outros olhos, né? Quando tu entrou no Bank Rio, quanto que se vendia e quanto que vende hoje e o que tu fez para número de crédito? Número de crédito? Vamos lá. Eu entrei e vendia na base de 700 mil, 500 mil reais de crédito. Mês, né? Hoje, no mês passado, a gente fechou em 52 milhões de crédito em todas as administradoras. Créditos vendidos. Coisa linda, né, mano? Né? 52 milhões. Mas é que assim, lá dentro da Bank Rio a gente não tem uma bandeira, né? A gente trabalha com administradoras. Né? Quem tiver a melhor taxa, melhor
custo-benefício para o cliente, a gente tá levando, né? Então, assim, entre todas elas, a gente fechou isso. Entendeu? E eu tenho uma equipe muito boa lá também, cara, que trabalha comigo, que são ferinhas, né? Tudo que eu aprendi com vocês eu passo pra eles, que eu aprendi com todo mundo. Eu gosto muito de pegar coisas de pessoas, né? Muita coisa de pessoas. Eu acho muito interessante. Coisas boas de pessoas, né? Coisas boas de pessoas. Isso aí pra galera que tá começando, é muito bom tu se espelhar em pessoas, né? Eu vou olhar assim, poxa, o Pedro é meu benchmarking hoje, eu quero ser igual a ele, né? Vou me vestir igual a ele, vou falar igual a ele, vou mexer de chocolate igual a ele, porque eu sei que ele deu certo. Espelho, né? Inspiração. Exatamente. Inspirar, né? Entendeu? E, cara, isso, o que eu fiz, né, pra mudar isso? Mudou muito da minha postura, né? Eu tive que fazer um curso de oratória, eu fiz um curso de oratória pra poder falar com pessoas, pra poder falar na câmera. Eu não sabia falar na câmera, porque foi, né, aquela loucura de pandemia, reunião online. Antes tu fazia 3 reuniões no dia, né? Tu ia lá e lá e lá. Aí depois veio a pandemia, tu fazia 12 reuniões por dia, 10 reuniões por dia, porque era tudo uma atrás da outra, né? O que eu fiz pra isso mudar na cabeça das pessoas que têm esse preconceito dentro da operação, né? Eu chamei pra um bate-papo, eu conversava. Cara, vamos conversar sobre isso? Deixa eu te mostrar como é que funciona de verdade a operação, que o consórcio não é uma coisa pra pessoa que não tem dinheiro, que o consórcio não é uma pessoa que tem esse preconceito, né? Que as pessoas falam, não é um consórcio de banco, né? A gente sabe por todo o respeito que a gente tem pelo banco, mas não é um consórcio que uma pessoa que vai vender não é uma pessoa especialista naquilo, ele sabe tudo. A né? diferença entre estar empurrando e estar ajudando. Tá ajudando, exatamente. Então, tudo isso eu chamei as pessoas pra conversar. E a outra coisa muito que aconteceu, Rodrigo, que tu me perguntou aí, foi a taxa de juros do Brasil. A taxa de juros do Brasil há 2 anos atrás era 2%. Ainda era um valor muito... O de financiamento, por exemplo, era um valor muito alto. Dava 7% ao ano, mais ou menos, de investimento, de financiamento. Hoje, com uma taxa de 13,75%, para tu tomar um crédito é muito caro. E é muito rígido para tu tomar um crédito. Então, as pessoas estavam vendo, cara, a taxa de juros está alta. Então, o que a gente tem que precisar fazer? Pegar um crédito barato. Buscar uma outra alternativa. Acho que foi a virada de chave de todo mundo que trabalha com operação, né? Que todo mundo viu que esse crescimento, como o crescimento do consórcio foi muito alto nos últimos anos, né? Aconteceu isso. A gente teve a alta taxa de juros e o mercado favoreceu o consórcio por causa disso. Aí foi aí que a gente começou a né? Bombar, despontar e tudo mais. Também fiz muito treinamento fora, eu viajo muito para dar treinamento nas filiais, as pessoas ficam engajadas com o produto, entendem do produto, escutam o produto, né? E também a gente expandiu mais a área de consórcio lá para ter mais comerciais para poder estar atendendo os clientes, entendeu? E todos os clientes, não é só clientes da Bank Hill, mas assim, clientes de todos os segmentos, de todas as pessoas. A gente conversou e tu comentou um negócio, eu gostaria que tu falasse um pouco hoje também, sobre o tipo de cliente que vocês atendem é cliente private, né? É, um private, isso. E ao mesmo tempo, boa parte dos clientes que vocês atendem praticamente são clientes já da Bank Hill, não é clientes de fora. Isso. Né? Que ele tá no assessor, ele vem para ti e tu que faz toda a parte de consultoria para aquisição, né? Qual que é o ticket médio, normalmente, da maioria dessas operações? O nosso ticket médio, ele é bem alto lá, cara. Tá em 620 nosso ticket médio, né? Por assessor. Mas assim... A operação, normalmente, ela é mais para aquisição de um imóvel, para construção? Para que é mais essa operação? Capital, né? Fazer um capital, de repente, para a empresa? Cara, a nossa operação ali, 70% do nosso market share é para compra de imóvel. Para compra de imóvel. Compra de imóvel. Não tem. A gente para quem não acha, para quem acha, desculpa te interromper, mas para quem acha às vezes que o mercado não tá aquecido, né? Não, cara, é muita coisa. Eu falei com a minha equipe até esses dias, depois eu falo para vocês, mas compra de imóvel, né? O que eu falei com a minha equipe lá? Eu falei, cara, cenário político, eles estavam, né? A gente sabe que a gente não pode falar muito disso, né? Mas, ficou triste, ficou feliz. Como é que vai ser o Brasil, né? Todo mundo fica assim, ninguém sabe, é um ponto de interrogação. Se o X ganhasse, o L ganhasse, o Bolsonaro ganhasse, o Lula ganhar, quem vai ser o Brasil? A gente não sabe. É uma incógnita, a gente não sabe como é que é. Então, o que aconteceu nesse meio tempo, cara? A gente fez o seguinte, o tijolo, a casa, nunca vai deixar de existir. Você nunca vai deixar de desvalorizar a sua casa. Claro, se deixar ela destruir, ela vai desvalorizar. Mas o tijolo nunca desvaloriza, cara. Todo brasileiro quer comprar uma casa. Né? Só aumenta. Só aumenta. Tá entendendo? Então, assim, é um investimento seguro, é uma compra segura e é uma coisa que tu sabe que é teu. Isso aqui dali é meu. Tá entendendo? Pode vir governo, for governo, que for... Aquilo ali vai se manter sendo meu. Esse dia eu vi uma reportagem dos grandes bilionários do mundo. Eles fizeram fortuna, a grande maioria deles, com imóveis. Sim, né? cara. A grande maioria foi com o mercado imobiliário, Sim. e não com a empresa, não com a sua atividade profissional. Sim, Isso exatamente. é um fato mesmo. Exatamente. Então, assim,
é para compra de imóvel, cara. Os caras compram muito imóveis em mansões e tudo mais com a carta de crédito de consórcio. E a gente consegue fazer perfeitamente tudo o estudo pro cara até ele entregar o documento, até ele entregar a chave para ele. A gente faz tudo e sempre... documentação é isso. Faz isso. E, cara, eu tive uma operação lá dentro que não deu certo. Que eu falei pro cliente ofertar X valor de lance. O cliente falou assim, ó, X menos um pouquinho, né? E ele falou, não, vou ofertar X menos um pouquinho. E não foi contemplado. Eu falei, se eu tivesse ofertado o que eu tinha falado, teria sido contemplado. Entendeu? E eles não, vou arriscar. Depois deu 3 meses lá, ele não conseguiu contemplar, mas no quarto ele contemplou. Tá entendendo? Porque a gente deu a consultoria pra ele. A gente tem que fazer isso pra ser interessante pra você. Como que tu vê hoje que o cliente consegue se alavancar financeiramente com o consórcio? Cara, é muito legal isso, porque eu não gosto muito de usar a palavra consórcio às vezes na reunião. O que a gente trabalha? Com crédito, né? Todo mundo hoje procura um crédito. Todo mundo precisa de crédito hoje, né? E como o cliente pode se alavancar com crédito, existem vários jeitos de fazer isso. Um empresário, por exemplo, né? Vamos falar um empresário. O empresário ele pode se alavancar financeiramente, cara, deixando bens de garantia. Né? O que ele pode fazer, por exemplo? Eu sou uma construtora, eu tenho meus estoques de imóveis lá. Eu posso pegar esses meus estoques de imóvel e levantar recursos com aqueles imóveis todos meus lá. Né? Entra como reforma, ao invés de fazer reforma no imóvel, faz a reforma no empreendimento dele. Então ele consegue se alavancar financeiramente assim. Né? Outra coisa que é muito legal, eu vejo que vocês fazem muito isso também, que é a renda passiva por aluguel. Né? A renda passiva por aluguel é um mercado muito bom, cara. É muito bom esse mercado de renda passiva por aluguel. O cara faz uma carta de consórcio, se alavanca, tem o recurso lá dele todo liberado para fazer a compra do imóvel e o próprio imóvel paga o valor. Aumento de patrimônio, né? A gente pode falar... Aposentadoria, né? Cara, eu acho muito bacana isso do cliente entender que ele não precisa ficar numa previdência. Previdência é bom? É. Pra quem? Depende pra quem. Tá entendendo? Mas se você fizer uma previdência... Como é que eu posso dizer pra você? Tirar um pouco só da previdência e botar uma previdência imobiliária. Entender isso. Diversificar um pouco. Diversificar o investimento dele nessa forma, desse jeito de aposentar. É uma forma muito boa, né? A forma que eu mais gosto de trabalhar com a alavancagem financeira é essa, de ter um imóvel de garantia e levantar recursos para poder fazer benfeitoria na empresa, né? Melhorar a empresa. Capital de giro. Né? Mais ou menos isso, entendeu? Levantar recurso. Isso aqui é muito interessante. O que eu falo muito para meus clientes, cara? Que eles falam, poxa, mas eu vou fazer um consórcio para me levantar dinheiro? Como é que eu vou fazer isso? Né? Qual a porcentagem de clientes que fazem consórcio com a ideia de levantar dinheiro lá de vocês? É uns 30%. Uns 30%. Legal. É PJ, entendeu? Muito PJ faz isso. Buscando reinvestir o capital em algo mais rentável. Não digo em algo mais rentável, mas, por exemplo, tive um cliente que fazia exportação. Ele precisava desse recurso para mandar um tipo de produto para a China, né? Ele deixou a empresa dele de garantia e levou esses recursos lá pegou esse recurso para levar esse valor lá para fora. Tá entendendo? Para levar esses produtos lá para a China. Ele pode utilizar como ele bem entender esse recurso, né? Mas basta ter uma garantia que seja um imóvel. Tá entendendo? Isso é muito legal para se alavancar financeiramente. As empresas estão utilizando isso porque, cara, hoje, se uma pessoa for buscar um crédito CDC, alguma coisa assim, um home equity, alguma coisa assim, que é da mesma estrutura, né? Ele pode pagar, sei lá, 80 meses. Ele vai pagar 1% ao mês mais IPCA. Vai ser caro. A PMT dele vai ser alta, né? O valor de parcela dele vai ser alto. Se ele pegar esse mesmo valor que ele está pegando no consórcio, ele vai ter um prazo lá de 200 meses, 180 meses, 200 meses, e dividir a taxa por esse valor, o que vai acontecer? A parcela dele vai ser menor. Automaticamente, em vez de ele pagar uma parcela de 100 mil, por exemplo, vai pagar uma de 15, a diferença ele vai reinvestindo. Tá entendendo? Então, é uma sacada muito boa de se falar para os PJs, né? Os PJs que estão assistindo a gente, escute um especialista para ver se faz sentido para sua empresa. Porque faz total sentido isso. Tá entendendo? Com certeza, vale muito a pena. Vale muito a pena porque o cara vai alongar a dívida. Ele vai alongar a dívida para lá. Vai jogar ela para 16 anos, tá entendendo? E muitos têm a falsa sensação, eu vou pagar rápido, eu não gosto de ficar pagando parcela muito tempo e tal, mas tu tá contribuindo com dinheiro presente uma quantia em alta proporção, né? Exatamente. Em vez de pagar mais passado, parcela menor, né? E conseguir investir mais presente. Onde é que vai acontecer da inflação, né? Que gera, onde é que sobe o valor de imóvel, sobe o valor das coisas, consegue ter essa vantagem. Cara, e outra coisa, ele vai falar, vou quitar porque eu não quero pagar as parcelas. Ele fala, cara, não vale a pena, cara. Pega esse dinheiro que tu vai quitar, investe em outras coisas pra rentabilizar o valor da tua parcela, por exemplo. Tá entendendo? Não vale a pena tu quitar. Não vale a pena, tá pagando uma taxa fixa, vai quitar uma taxa fixa, não, cara. Né? Deixa ali aplicado esse valor e não quita. Tá entendendo? Esse tipo de coisa...
as pessoas que não conhecem a operação não sabem. E o que é o nosso dever de especialista? É poder explicar isso aí pra ele. Cara, é assim que funciona, é isso, você vai pagar isso, isso, isso e isso. Né? A melhor forma, né? Cara. Não, se o cliente fala assim, cara, Alex, não fez sentido pra mim, cara. Meu irmão, beleza, mas eu te dei mais uma alternativa de compra. Tá entendendo? Aqui na Bank Hill eu trabalho com outros tipos de operações também. Vamos estudar as outras operações pra você comparar? A gente pega, monta uma estrutura lá de um crédito imobiliário. A gente tem uma empresa de crédito imobiliário lá também que é ótima, sabe? Os caras trabalham pra caramba. E a gente monta uma estrutura. Tá aqui, ó. Tá aqui feito. Tá entendendo? O que é o nosso dever? Assessorar nossos clientes a buscar as melhores alternativas. Perfeito. Tá que é o nosso objetivo também. É isso aí, cara. Me diz uma coisa. Fiquei sabendo que tu foi sócio da empresa, né? Fui, cara. Se tornou sócio. Se tornou sócio. Como é que foi isso pra ti, ó? Cara, a empresa que eu trabalho hoje, cara, ela pensa muito nas pessoas que entregam, né? Que trabalham, né? Até o Samir, não resultado. Até o próprio Samir fala, que é o CEO da empresa, ele fala assim, cara, eu quero ver vocês trabalhando muito pra serem reconhecidos por isso. E a minha vida mudou muito, cara. Lembra aquele cara lá que eu falei pra vocês lá no início? Minha vida mudou muito, cara. Em 2 anos. Muito. Daquele cara que ia lá, que não tinha dinheiro pra ir no ônibus, pra trabalho, pra virar sócio da empresa também. Tá entendendo? O que é isso, cara? A empresa estruturou um partnership. Né? Ela estruturou um partnership da empresa. E eu consegui entrar pelo partnership da empresa. Tá entendendo? Eu virei sócio da holding hoje. Eu sou sócio de toda a Bank Hill, né? Da holding Bank Hill. Eu tenho cotas, na verdade, né? De sociedade da empresa. Pelo meu trabalho, por todo o esforço que a gente montou lá dentro. Tá entendendo? E eu acho que todas as empresas deveriam pensar nisso. Para essas pessoas. Para as pessoas que estão trabalhando com ela, né? Dá uma alternativa de crescimento. Dá uma coisa que é muito legal lá dentro, eles me dão asas. Eles falam assim, Alex, tu tem carta branca, pode fazer. Mas se der problema, tu também vai resolver. Né? Eu confio em você. Deu certo? Deu. Não deu certo? Cara, resolve. Tá entendendo? Então eles me dão isso, mas também me cobram. Né? Então eu virei sócio, cara, da empresa hoje, muito pelo meu esforço, pelo meu trabalho, né? De reconhecimento, de tá hoje na elite de umas maiores administradoras de consórcio do Brasil. Ganhei prêmio já também lá dele, né? Ganhei viagem e tudo mais, por ser reconhecido dentro de uma administradora de consórcio hoje que é muito boa, muito grande no Brasil. E isso tudo ocasionou por quê? Eu sempre quis muito focar em atender bem o cliente, de dar feedback, de responder, de não deixar esperando. E isso aí é muito importante. E trabalhou pouco também, né? Hã? E trabalhou muito pouco também. Né? Cara, foi muito doloroso, cara. Foi muito doloroso, cara. Quantos anos tu tá, Leco? Ah, é piada? Não, não, porque tu começou com 13, 14 com teu pai, né? Eu tô com 32 anos hoje. E não parece? Né? Não parece. Não parece mesmo. Parece 45, 48. Isso aqui eu gosto muito de brincar, né? Quando eu trabalhei em Minas de Carvão. Trabalhei na praia, muito tempo na praia. Futevôlei. 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 Eu tenho 32 anos, cara, e esse meu pelo de cabelo aqui, né? Eu brinco muito quando eu inicio as reuniões. Prazer, eu sou o Alex, né? Eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, mas moro aqui no Rio de Janeiro. É assim que eu iniciei a reunião. Eu sou uma pessoa que tá aqui na operação de consórcio já faz 5 anos, né? Mas sou novo, a menos eu não tenho cabelo. Eu não tenho cabelo, mas eu sou uma pessoa nova, né? Então por isso que eu tenho pouco tempo aí de mercado, mas eu entendo bem da operação. Eu sempre falo isso, cara. Eu tenho um problema muito sério. Minha mulher fala assim, pô, é um charme. Eu disse, cara, é um charme. Puta que... Mas eu tenho 32 anos, cara. Não parece, né? Eu sabia que você ia fazer essa piada. Eu sei porque eu respondi ainda. Né? Eu deveria ter respondido 45. Nossa, se dissesse 45, cara, tá bem, né? Tá bem, 45. Tem que começar a dizer que tem 45, faz isso. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que... O Pedro fez aniversário ontem, né? 42, né, Pedro? Por aí. Pagou o churrasco pra todo mundo. O churrasco dos milhões lá da galera. E vocês também estão bombando, né, cara? Eu acompanho vocês ali na internet, acompanho a empresa de vocês, o crescimento que foi a empresa de vocês foi incrível. Eu lembro que o Bitelo, cara, uma salinha... Quanto tamanho é aquela salinha lá, 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. 3 meses, 30 metros quadrados. Não sei 2 ar-condicionados. De 18 mil BTUs cada um. E hoje ver tudo que vocês estão construindo, tudo que vocês estão mudando a vida das pessoas. Não digo só a vida das pessoas que estão fazendo o produto de vocês, mas os funcionários de vocês, né? Os especialistas de vocês. Como vocês estão engajados com eles. Isso é muito importante hoje para qualquer tipo de empresa, cara. Parabéns por isso. Porque, cara, eu como tô na ponta, eu como sou um deles, eu acho muito válido o reconhecimento que vocês têm com eles. Eu acho, como empresa, quando a gente consegue cuidar dos colaboradores, eles cuidam dos clientes. Se tu não cuida dos colaboradores, eles não cuidam dos clientes. Então, tipo,
tem que cuidar, né? Cuida dos teus, que eles vão cuidar dos deles e assim sucessivamente. Não, isso é verdade. Lá na empresa a gente tem esse negócio muito forte, cara. Cuidar bem das pessoas, né? Investir bem, né? E cuidar bem das pessoas. E isso é muito importante, porque tu vai para um ambiente de trabalho legal, tu vai para um ambiente que tu sabe que tu vai ser reconhecido, sabe que se eu fizer isso aqui, eu vou ser reconhecido por isso, né? E eu vi isso aí lá dentro de vocês. Quando eu tava trabalhando com vocês, vocês reconheciam muitas pessoas também que estavam lá dentro, né? Foi uma coisa que eu lembro que uma vibe legal, né? Não, eu lembro que quando eu tava indo pro Rio, eu chorei, pô, cara, eu tô indo embora, chorei, eu gosto muito daqui, eu gosto muito de vocês, né? Mas eu preciso ir, eu preciso mudar, eu precisava mudar a minha vida, cara. Eu precisava. E mudou, né, homem? Com muito trabalho, cara, mudou. Muito trabalho. Cara, teve tempo que eu fazia 12 reuniões um dia. Como fazia 12? Fazia 12 reuniões um dia. Né? Porque eu queria aquilo ali. E uma coisa, né, que é muito interessante, assim, que a gente viu com pessoas que trabalham com a gente, com nós mesmos. Como é que tu se sente hoje perante quem tu era e quem tu se tornou com a tua família, teus amigos? O que tu sente quando tu pensa isso? Isso é uma coisa muito gratificante, né? Cara, eu sou orgulhoso pra caralho por tudo que eu fiz até agora. Desculpa a palavra, gente. Eu não sou carioca, mas eu falo essa palavra. Eu sou orgulhoso pra caramba. Pra né? caralho. De tudo. De tudo que eu conquistei até agora, e vou ser muito mais orgulhoso de tudo que eu vou conquistar ainda. Porque, cara, eu tô só no início. Eu lembro que terça-feira nós jantamos com o Leco, né? E eu cheguei em casa, tomamos uns gorozinhos, cheguei em casa conversando e falei pra minha esposa, jantamos com o Leco, fiquei trifeliz, o Leco super bem, o Leco, o cara que se estruturou e tal. Daí ela disse assim, aí eu vou voltar no tempo, né? Nós fazíamos nosso churrasco lá nos fundos do escritório, na garagem, e o Natan, o filhinho do Maurício, ia no churrasco, e o Natan tinha o quê? 3 anos? 4 anos? 2 anos, sei lá eu. E o Leco ficava brincando com o Natan, né? E nós assava carne, tomava cerveja e tal. E aí um dia a esposa do Maurício disse que pegou o Natan rezando, né? Todas as noites que ele reza pra dormir e tal. E aí agradecendo e não sei o quê, papai do céu, cuida do meu papai, cuida da minha mamãe, abençoe o Leco e tal. Daí aí minha esposa disse assim, né? Ele tem que estar bem, né? De tanto que o Natan rezou. Cara, verdade, cara. Né? Eu lembro direitinho. A Josi falou hoje também. Eu falei pra Josi ontem. Cara, é verdade. Viu como abençoou, cara? Viu como uma palavra de uma criança, vou pedir pras crianças. A palavra de criança, porque criança não mente, né? Então quando a criança pede, cara, verdade, viu como abençoou, cara? Eu sou uma pessoa muito abençoada, porque, né, pelas pessoas que Deus colocou na minha vida pra mudar tudo que eu fiz até esse momento. Também sou abençoado pela minha família e tudo mais, por ter me ajudado, né? Ter me dado um start na minha cabeça, poxa, tu tem que mudar isso aqui e tudo mais, né? E, poxa, cara, que legal isso. Eu vi o Natan ontem, ele sabia que tu era muito meu amigo. Ele disse, eu nem te conheço, tio. Ele falou pra mim. Ele falou pra mim, eu nem te conheço. Eu disse, não, mas tu era muito meu amigo, tu rezava por mim. Pergunta pro Bitelo, acho que tu falou. Eu sou o Leco, cara. Eu sou o Leco, cara, tu rezava por mim, cara. Eu mudei bastante, tô mais careca. Né? Já era careca, né? Maduro, era meio careca. Cara, mas é legal, cara, desse reconhecimento dele, porque, cara, eu sou um completo apaixonado por criança, cara. Eu amo criança. Um dia eu vou ser pai, né? Com certeza eu vou ser pai um dia. Tô me estruturando pra isso, né? Pra ser um pai. Eu tenho uma... Tem que ser logo, né? Porque tu já tá com quase 50 anos, né? Daqui a pouco não consegue, né? Não, tem que ser... eu também acho que tem que ser logo, mas eu tô me estruturando pra isso. Como eu trabalho com planejamento, eu tenho que planejar isso aí também. Com certeza. Né? Eu tenho que ter uma vida boa pro meu filho e tudo mais. E eu gosto muito da minha lifestyle hoje, cara. Eu gosto muito de viver a vida que eu vivo hoje. De trabalhar que nem um filho da mãe, né? Trabalhar e ter a vida de sábado, final de semana no Rio de Janeiro, de curtir a praia, de jogar meu futebol que eu adoro, entendeu? Então eu quero curtir um pouco mais. Eu sei que eu vou curtir junto com um filho, com você e nem filho, né? Mas uma coisa que eu também, quando eu quis mudar de vida, eu queria ter essa vida mais energeticamente falando, mais tranquila, né? De, tipo, não digo tranquilidade de segurança, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro não é seguro, né? Mas ter um negócio de tipo, vou acordar, vou na praia, tomar um banho, dar um mergulho e trabalhar, né? Vou acordar, eu acordo, nem você estava falando, 5h30 da manhã eu tô jogando futebol. Eu vou trabalhar depois das 8 horas. Eu tenho que jogar antes, então das 6 às 7 eu jogo futebol e vou trabalhar 8 horas. E entendeu? Tem muita gente jogando futebol nesse horário? Nossa, tem muita gente, cara. 24 horas. 24 horas. Os luzes lá, os refletores. Cara. Parece dia, né? E é 10 horas da noite, 11 horas da noite. E isso tudo, cara, que acontece, né, que eu faço, de ter uma lifestyle legal, de curtir praia, de pedalar, de curtir o Rio de Janeiro mesmo, é o que eu quero. Então, o que eu faço? Trabalho que nenhum, né? Pra ter aquela vida ali. Conseguir sustentar ela. Conseguir me sustentar. E eu não quero perder essa vida. Então, o que a gente faz? Trabalha pra poder ter a vida que a gente quer, que é a vida que a gente... E eu acho que todo mundo deveria pensar assim. Eu quero uma coisa, eu vou buscar aquela coisa, eu vou trabalhar pra aquilo. Eu vou te fazer uma pergunta difícil, né? Como é que se vê daqui 5 anos?
Profissionalmente. Profissionalmente, cara, eu me vejo num cargo de diretoria da empresa, né? Ou até mesmo montando a minha própria empresa dentro da Bank Hill. Que a Bank Hill, ela dá essa oportunidade. Tá entendendo? Se eu quiser montar uma empresa, eles te dão a oportunidade de tu montar uma empresa dentro da holding. Tá entendendo? Então, daqui 5 anos, eu me vejo um cargo de diretoria ou um cargo de CEO de alguma coisa. Que é meu projeto, entendeu? Dentro da Bank Hill, esse é meu projeto, entendeu? Porque, cara, eu acho que eu tenho esse instinto empreendedor, né? Eu sou empreendedor, né? Mesmo sendo uma pessoa, um funcionário da minha empresa, eu me sinto empreendedor dentro de uma PJ, tá entendendo? Aquela caixinha ali é eu que toco. Então eu tenho que tocar minha caixinha pra minha empresa. Isso é um diferencial, né? O cara que trabalha numa empresa e tem a empresa como sua, né? Isso é o... Eu acho que todo mundo deveria pensar assim, se tu vê a empresa que ela vai te ajudar. Eu vi que a empresa ia me ajudar. Entendeu? Uma troca, né? Uma troca. Já que estamos falando de diferencial, se tu fosse hoje dar uma dica para um cara que está começando dentro do consórcio, quais dicas tu daria para um cara que está começando? Cara, é não desistir, primeira coisa, né? Porque uma hora vai virar a chave, uma hora tu vai achar o teu nicho, né? Então, assim, não desiste disso, porque... O consórcio, a gente sabe que ele tem muitas pessoas trabalhando, né? Ao menos aqui no Sul tem muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas já abordaram, muitas pessoas também que foram abordadas falam mal do produto, né? Mas tu vai receber 10 não, mas tu vender vender para uma pessoa já ajudou, mas tu tentou 10 vezes aquilo ali, né? Cara, o que eu vejo muito é as pessoas desistindo do produto, desistindo nos primeiros meses, né? Claro, se tu não tiver um colchão ali para te segurar naqueles primeiros meses que tu tá captando, beleza, né? Tu vai ter que empurrar alguma coisa. E isso é errado, né? Mas, cara, isso e persistência, cara. Ligar, como o Maurício me fala. Ligar. Conversar, fazer network. Ou ao redor das pessoas que você está, você tem que saber, você tem que ser a referência daquele produto, né? Foi o que eu quis fazer. Então, tipo, eu chego no meu futebol e todo mundo sabe o que eu faço. Todo mundo precisa saber o que tu faz, né? Então, assim... Não desistir e ser referência no seu âmbito familiar e no seu âmbito de amigos. Que muda totalmente o seu mindset, muda totalmente o que você vai procurar. Vai começar a rodar mais, tá entendendo? Então, assim, procurar também outras pessoas que estão começando, cara. O que eu fiz? Procurar parceiros. Tá entendendo? Parceiros. Cara, me indica aqui. Entendeu? Fala pra ele que tu tem um amigo que faz isso. Né? E, cara, e comprar o produto. Tem que ser comprado com o produto, o principal. Tem que entender do produto, tem que saber do produto, tem que... Não pode ficar gaguejando numa resposta, tu tem que responder na hora, é isso, eu entendo. Ter conhecimento, né? E estudar isso aí. Né, e aí estudar e processo, né? Exatamente, cara. E o principal que é ser comercial, né, cara? Que a gente é muito bom nisso, né? A gente é bom comercial, então... Ô, Leco, eu não sei se tu sabe, mas esse é o nosso 4º episódio, né? 4º episódio. 4º episódio e é o primeiro com convidado. Com convidado. Pô, que honra. Que honra pra mim. E tá bonito esse cara, né, cara? Tá, ele tá diferente, né? Tá diferente. Se cuidando, né? Se cuidando. Academia, né? Todo spa. Legal. Peeling. Botox também, né? Isso aí eu não... mas não posso falar. Mas não tem nada a ver. Eu acho que por hoje a gente conversou bastante coisa, eu acho que foi um episódio muito bacana. Eu espero que muita gente assista, por causa que teve muitos insights legais, teve muitas conversas interessantes para clientes, muitas conversas boas também para pessoas que trabalham já no segmento de consórcio. E eu te agradeço pela tua presença. Sei que tua vinda aqui para o Sul foi bem corrida, foi uma semana bem corrida. Foi, cara. Mas conseguimos ajeitar a agenda para sentar e conversar e bater esse papo legal. Então encerramos mais uma vez o nosso Wolfcast aí. Agradecer a presença de todos. Agradecer em especial aí o Alex Soares, nosso parceiro Leco, né? Obrigado, Leco. Foi muito bom essa troca aí. Eu que agradeço você. Agradecer aos meus parceiros e sócios, irmãos, Maurício Fraga e Pedro Veríssimo. Até a próxima aí. Abraço, gurizada. Valeu, galera.